Fala, senhores, que é a pé aqui na área mais uma vez, senhores, certo? Dessa vez trazendo sobre o bizu da redação, certo? Vocês lá no Instagram pediram, informaram que estava com dificuldade, certo? Então resolvi gravar uma aula bem completa, certo? Tem uma aula gravada aqui no canal, que eu falei sobre redação, certo? Mas essa aqui eu trouxe mais detalhado, certo? Para vocês entenderem melhor. Eu vou trazer a estrutura da redação, como é que funciona. E trouxe também a minha redação do TRT que eu fiz, né? Fiz 90% da redação, certo? Já deu para os senhores, não sou professor de português, nem de redação, certo? Eu vou falar para os senhores o bicho da redação, o que eu utilizo, o que eu aprendi, certo? Aprendi com um professor chamado Lincoln Moura, tranquilo? E é o que eu utilizo, serviu para mim, certo? Já fiz nas redações que eu fiz, obtive êxito nas notas, certo? E o que eu passo pro pessoal mais próximo aqui também, ele também se sai bem, certo? Inclusive minha noiva que é professora de português, do estado de Pernambuco, no concurso que ela fez, ela usou esse mesmo método e ela fez mais de 90% da redação dela, certo? Para o cargo de professora de português, certo? Então, português, redação não é um bicho de sete cabeças, não é, certo? Mas tem que saber como é que forma a estrutura e tem que ter argumento, certo? Então, vamos lá começar. Primeiro, os aspectos relacionados à redação, né? Primeira coisa, isso aqui, senhores, ó, estudar, certo? Tem que estudar. Os senhores pensam, muita gente, na verdade, acha que a redação é apenas você começar a fazer a redação. Negativo, senhores. Os senhores têm que estudar o tema. Tem que estudar tema, senhores, certo? Por exemplo, Maria da Penha. Maria da Penha. Tem que estudar a Lei Maria da Penha. Inclusive, né, no concurso da PM da Paraíba, vai ter a Lei Maria da Penha, né? No edital. Então, eu acho uma boa aposta a banca cobrar sobre algo relacionado à violência doméstica, certo? Fique muito ligado nesse tema. E aí os senhores têm que estudar, certo? O que é que estuda? Os senhores estudam algo relacionado às causas, certo? As causas que podem acontecer, aspectos relacionados a políticas públicas, certo? Políticas públicas. Isso para todos os temas, senhores. E para todos os temas, os senhores sempre tem que ver a causa, né? Como eu falei, e as consequências. Consequências daquilo, certo? Todo tipo de tema vai ter algo relacionado a isso, né? Importante também, os senhores terem ideia, na parte do direito, né? Principalmente na Constituição Federal. Por quê? A Constituição Federal, a gente sabe que é a Carta Magna. Ela regula praticamente tudo, né? Então, muitos temas dá para você abarcar a Constituição Federal, certo? E é muito importante você colocar, citar algum trecho ali, citar conforme o artigo 5º da Constituição Federal, direitos fundamentais, algo nesse sentido, certo? Que é muito importante. Já aí o examinador, quando começar a ler a redação, ele já vai estar por dentro, saber que o cara manja, né, no assunto. Tranquilo? Então, muito importante. Então, redação não é apenas vou fazer a redação, vou transcrever. Negativo. Vocês têm que estudar o tema, certo? Tem que estudar o tema. E já adiante, nesse período que os senhores estão treinando, os senhores falam o quê? Os senhores, quando for fazer uma redação, os senhores pesquisam na internet. Isso que eu falei, ó. As consequências, o que é que está relacionado, né? Qual a causa disso, né? Olha as políticas públicas que tem. Olha se tem algum direito envolvido, certo? Os senhores podem muito bem ver isso, certo? Pegar sempre exemplos, certo? Os exemplos, vou colocar em vermelho aqui, ó. Os exemplos que o senhor for citar na redação tem que ser exemplos específicos, certo? Não dá para ser exemplos de forma genérica. Por exemplo, como eu falei aqui, políticas públicas, né? Beleza, você vai falar sobre políticas públicas, mas tem que falar qual é a política pública. Você só não vai falar, não, o Estado tem que intervir, por exemplo, através de políticas públicas. Mas que políticas públicas, certo? Tem que ser algo específico. Não pode ser de forma genérica, certo? Não pode ser de forma genérica. Então vamos lá. O primeiro passo que eu falei é isso aqui, ó. Estudar, certo? Tem que estudar o tema, certo? Não adianta só transcrever, só fazer. Tem que estudar. Segundo, conhecimento da gramática, né? Isso aqui é subjetivo, isso aqui que você estuda em português.
sentido também, sentido das palavras, certo? Para não ficar um texto repetitivo, né? Com as mesmas palavras, você tem que usar outros sentidos, né? Por exemplo, um exemplo clássico, né? Vedado é a mesma coisa de proibido. Proibido, certo? Só um exemplo, proibido. Então, os senhores podem alternar com isso, para não ficar uma palavra repetitiva, tranquilo? E a coerência e a coesão, certo? A coerência é a estrutura lógica, né? É a lógica. É a lógica do texto. Tem que ter a lógica do texto. Já a coesão são os elementos, né, que faz a ligação, que são aqui praticamente as conjunções, né? Conjunções subordinadas e as ordenadas. Tranquilo? Então, os aspectos relacionados à redação são praticamente isso: estudar, ter o conhecimento da gramática para aplicar, saber o sentido das palavras e a coesão e a coerência, né? E também a estrutura da redação, que eu vou passar para os senhores. Tranquilo? E aí eu já adianto. Um aspecto muito importante é você saber o que é período, né? Que é o que? É de ponto a ponto, certo? Eu vou destrinchar esse texto aqui dessa redação. Essa redação que eu fiz aqui foi Jaquiano, certo? Ele fez recentemente. E eu corrigi, inclusive coloquei lá no Instagram. Olha só, é muito importante colocar períodos no seu parágrafo, certo? Por quê? Porque o texto vai ficar mais bonito, vai ficar mais estruturado. Já pensou se você começa aqui e termina aqui só com ponto, né? Só com argumento. Ficaria alguém até de entender, né? Então, olha só como é a questão do período. Olha, como eu falei, é de ponto a ponto, né? Então ele iniciou aqui, ó. Aqui tem um primeiro período. Aqui é um período. Então vai iniciar outro aqui. Vai ter outro período aqui, ó. Isso aqui é o segundo período. E aqui, iniciando, vai ter o terceiro período, certo? Então, é muito importante os senhores dividir isso aqui para o seu texto ficar bem estruturado, certo? Não ficar algo correlacionado, certo? Algo tudo ligado, certo? É muito importante fazer essa parte, né? Ter esses pontos, certo? Para o seu texto ficar mais coerente, tranquilo? Então é isso. E agora a gente vai falar sobre a macroestrutura da redação, certo? Que é a estrutura, não vamos assim dizer, a estrutura física da sua redação, né? Que é o que, senhores? É respeitar as margens do texto. Vou dar um exemplo aqui. Olha só aqui, ó, nessa primeira redação. Isso aqui está correta. Certo? Aqui é uma redação correta. Ele respeitou todas as margens aqui, ó. Certo? Agora, vamos ver essa de baixo aqui, para os senhores verem. Olha o espaço que ela deixou aqui, ó. Isso aqui é proibido, senhores. Certo? Isso aqui é proibido. Senhores, se fizer isso, vão perder ponto. Vão perder ponto, tranquilo? Então, tem que respeitar as margens dessa forma que tá aqui, ó. Certo? Dessa forma. Então, o bizu aqui, para respeitar, é o seguinte. Quando o senhor chegar mais ou menos aqui, ó. O senhor já tenta escrever assim, de forma mental, né? Só para os senhores ver se realmente vai caber a palavra toda, né? E aí, se não, os senhores escolhem outra palavra e vê. Mas normalmente dá certo. Isso aqui é muito bronco beijo, certo? Muita gente erra nisso aqui, porque a gente não sabe, não tem conhecimento. Mas depois que saber, que eu estou passando para os senhores aqui agora, os senhores não vão errar mais, certo? Não vão errar mais. Tranquilo? E só lembrando aqui, né? Se ficar uma palavra aqui para terminar, pode passar o traço aqui e continuar a palavra aqui, certo? Sem erro, tranquilo? Isso aqui é a parte da estrutura, só muito importante respeitar as margens da redação, né? Que aí o examinador, quando chegar, vai ver sua redação, vai ver a redaçãozinha bem completa, em todas as extremidades, bem correta, tranquilo? E aí tem o bizu do parágrafo, né? Coloquei até lá no Instagram, muita gente não sabia desse bizu, né? E eu vou passar para os senhores. Os senhores percebem, já pode perceber aqui, ó, os parágrafos aqui dessa redação, tudo alinhado, senhores, tudo de um tamanho só. Então o que é que eu uso? Eu uso essa parte aqui, ó, da caneta Bic, né? Caneta Bic, a famosa caneta Bic. O que é que eu faço? Eu pego esse bocal, né? O bocal da caneta Bic e marco mais ou menos aqui, assim, ó.
marco mais ou menos aqui, com a caneta mesmo. E levo e pego o bocal da caneta e coloco aqui, ó. Só para os senhores entenderem. Certo? E marco. E marco aqui. E aqui eu começo o meu parágrafo. Certo? E aqui eu faço do mesmo jeito. Aqui do mesmo jeito. E aqui do mesmo jeito. Certo? Para quê? Para os parágrafos ficarem tudo igual, senhores. Certo? Aí o examinador vai ver mais uma vez. Vai ver que a redação do cara está respeitando tudo. Os parágrafos, as margens que a gente acabou de falar. Certo? Então, muito importante também isso aqui para a sua estrutura. Certo? Vamos seguir. Eu trouxe para os senhores aqui os elementos de coesão, certo? Os elementos de coesão aqui, ó, para explicação, por exemplo, cita-se. Lembra de usar os pontos, né? Não perder ponto na parte gramática. Os elementos que eu trouxe para dar ênfase, certo? Especialmente, principalmente, no que diz respeito, como destacar, certo? Eu trouxe aqui só para o material ficar completo e para os senhores poderem utilizar, certo? Trouxe mais um aqui também, ó, elementos de coesão, para retomar argumentos, né, da frase. Pode-se observar, observa-se, evidencia-se, vale salientar. E de conclusão, se você já sabe, né, a conjunção conclusiva, por isso, dessa forma, desse modo, como se vê, né. Então é isso, esses são os elementos de coesão que você pode usar perfeitamente para dar um ligamento, né, se assim pode dizer, nas suas orações. Outra coisa muito importante que os senhores me perguntam e muita gente ainda acaba errando. É o seguinte, vocês estão copiando lá a sua redação na página definitiva e aí os senhores erram uma palavra. E aí o que é que faz? Vou fazer isso aqui, senhores, ó. Apenas um traço, né? Vamos lá que você está copiando aqui, ó. Né? Negativo. Aí, eita, errei. Era para ter colocado o i aqui. Aí você vai fazer isso aqui? Negativo. O senhor só passa um traço e continua aqui, ó. Certo? E continua aqui. Tranquilo? Isso não... Vou até colocar aqui, ó. Não perde ponto. Certo? Não perde ponto. Mas também você não vai dando a redação todinha, né? A redação vai ficar feia. Certo? Mas não perde ponto. Certo? Aqui ele fez correto. Aqui, ó. Colocou o que? Eu esqueci. Ah, não era para colocar o que. Então, ele passou um traço. Simplesmente. Tranquilo? Já aqui, ó. Veja só. Aqui está errado. Aqui está errado. Porque aqui ele rabiscou. Certo? Aqui, com certeza, perderia ponto. Certo? Aqui era simplesmente passar um traço e acabou-se. Tranquilo? Então, errou a frase, passa o traço e continua. Só um traço, senhor, certo? Só um traço. Não vai riscar, botar dois traços, não. É só um traço, certo? Sim, outro ponto importante é os verbos, senhor. Os verbos, muitos candidatos erram muito nisso aqui, certo? Porque a redação tem que ser algo impessoal, senhor, certo? Os senhores estão conversando com o examinador, tá mostrando, né, o ponto de vista. É um texto argumentativo, né? É um texto argumentativo. Então, os senhores têm que usar o verbo na terceira pessoa, senhores, certo? Que indica quem se fala, certo? Quem se fala. O senhor tem que usar o verbo na terceira pessoa, né? Como eu falei, que é algo impessoal. Então, eu trouxe aqui, ó. Evite os verbos devemos, devo. Os senhores vejam que nós devemos, eu devo, certo? Os senhores evitam isso. Ó, podemos, posso, fazemos, faço, certo? Se eu evito. Então, no lugar disso, se eu uso isso aqui, ó, deve-se, pode-se, faz, certo? Que aí fica na terceira pessoa, certo? O texto também vai ficar mais bonito, certo? Vai ficar mais bonito. E você não pode usar o verbo na primeira pessoa, certo? Que é o que muita gente usa. Não pode, senhor, certo? Não pode. Tranquilo? Muito importante isso aqui, fique muito ligado, certo? Não use o verbo na primeira pessoa. Vamos lá. E agora a gente vai falar sobre a estrutura da redação. Sobre a estrutura da redação. Vamos lá. Introdução, senhores. Introdução é bem tranquilo. O que é que vocês vão fazer?
vão fazer o tópico frasal. O tópico frasal, que é tema, Silvio. Vou botar o tema aqui, violência doméstica. Violência doméstica, né? Violência doméstica. E aí, os senhores vão, na introdução, fazer o quê? É bem simples, bem fácil a introdução. Os senhores vão argumentar, certo? Vão reafirmar o tema. Tá falando sobre violência doméstica, então a violência doméstica é um caso sério no Brasil, né? E tem aumentado ano após ano os casos. É mais ou menos isso. A introdução é bem tranquilo. E a introdução, a gente sabe que é o primeiro parágrafo, né? E se lembrando, eu estou falando aqui, ó, possível montar com 4 parágrafos, certo? Que fica bem mais estruturado. Se quiser montar com 3, também dá certo, certo? Mas tem que ter isso aqui, ó. Tem que ter a introdução, o desenvolvimento do argumento e a conclusão, certo? Mas 4 parágrafos é o que eu acho mais viável para qualquer argumento, para qualquer redação. Da introdução é isso, é a apresentação do tópico frasal, certo? Do tema apresentado. É só uma afirmação, né? Só uma afirmação do tema. Vou colocar aqui, ó. Afirmação. Afirmação do tema. E o desenvolvimento vai ser no parágrafo 2 e no parágrafo 3, certo? Aqui você vai apresentar os argumentos. Você vai apresentar os argumentos. E a conclusão, que normalmente a conclusão é um caso de intervenção, né? Intervenção, como é que o Estado pode fazer aquilo, como é que a sociedade pode ajudar naquilo, nisso, certo? Aqui também é bem tranquilo. Você retoma o tópico frasal, a violência doméstica, por exemplo, nesse exemplo, né? E dá uma medida que o Estado poderá ser aplicada. E lembrando, como eu falei, tem que ser específico, não pode ser genérico, certo? Se for falar o exemplo, diga o exemplo na praticidade, na prática, tranquilo? Então, praticamente é isso, tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, eu vou destrinchar todos, vou falar sobre a introdução, desenvolvimento e conclusão, bem específico, né? E aí, vamos lá, introdução. Primeiro, como eu falei, é a parte mais fácil. Ela está no primeiro parágrafo, certo? E o que é que vocês vão fazer? Vão apresentar os argumentos, certo? E eu recomendo 2 argumentos que os senhores apresentar na introdução, certo? Eu trouxe a minha redação aqui, a do TRT, e eu vou mostrar para os senhores como é que funciona, tranquilo? Só lembrando aqui também, ó, no máximo 5 linhas, certo? A introdução não precisa gastar muita linha, você tem que gastar muita linha na parte do desenvolvimento, certo? Que é onde vai estar os argumentos, certo? Onde vai estar a fala dos argumentos, tranquilo? Então, só para completar, primeiro período, você já sabe o que é período, que é de ponta a ponta. Primeiro período iniciou aqui, ó. Falou, e aqui parou, por exemplo. Aqui é um período, né? Como a gente falou. Então, o primeiro período você vai reforçar o tema geral, certo? Vai reforçar o tema geral. Como eu falei, o exemplo. Você vai afirmar o tema, certo? Só que com outras palavras. Afirmar, bem tranquilo. E aí, os elementos que eu trouxe de coisa também, pode iniciar. É indiscutível que, ao se falar sobre, certo? E vamos usar esse elemento também aqui, ó. De coesão, muito importante. Principalmente, né? Ou também pode ser afirmando o tema mesmo, né? A violência doméstica é um caso sério no Brasil, certo? Que deve ser discutido em todas as classes sociais, certo? Algo nesse sentido. Já no segundo período, você terminou o período aqui e vai dar continuidade no segundo período. Aí no segundo período, os senhores aqui, ó, onde vão apresentar os argumentos. A apresentação dos argumentos. Certo? A apresentação dos argumentos. Que, como eu falei, eu recomendo dois argumentos. E aí pode iniciar aqui, já no segundo parágrafo aqui, ó. Ou no segundo período, né? Nesse sentido, destacam-se. Aí, observam-se, né? Aí coloca os argumentos apresentados. Pode colocar também, de acordo com o fato mencionado, é evidente relacionar e fala também os 2 argumentos. Ou pode-se observar
certo? Então é isso, a introdução, isso aqui, só lembrando, isso aqui é só no primeiro parágrafo, certo? Só no primeiro parágrafo. E aí tem 2 períodos, tranquilo? 2 períodos que é de ponto a ponto, que eu falei, iniciar aqui, terminar aqui, iniciar aqui, termina aqui, tranquilo? Essa é a parte da introdução. E aí eu trouxe justamente a minha redação, certo? A redação aqui, ela fala sobre a Cracolândia, senhores, certo? A Cracolândia, justamente aqui. A banca foi a FGV, certo? A banca foi a FGV. Veja só o que eu coloquei na minha introdução. É indiscutível que o Brasil é considerado um país desigual e afeta a população de rua. Aí eu coloquei, ó, justamente, ó, principalmente, certo, senhores? E eu uso isso aqui para todas as redações, certo? É tipo uma receita de bolo mesmo, tranquilo? Aí diz, ó, principalmente, elemento de coesão, aqueles que são dependentes químicos e moradores de ruas. Eu coloquei isso aqui porque justamente era o que estava falando do tema. Aí, ó, um período aqui, ó. Aqui é um período. E aqui a gente vai iniciar o segundo período. Nesse sentido, é importante observar as causas desse fenômeno, um argumento, e medidas para combater tal problema na sociedade, segundo argumento. Certo? Na introdução, perfeitinho. Tranquilo? Perfeito. O que é que diz? Primeiro argumento, ele vai falar sobre a importância de observar as causas desse fenômeno. Esse é o primeiro argumento, que aí a gente já vai partir para o desenvolvimento, que eu vou falar no primeiro parágrafo, esse primeiro argumento. E o segundo argumento é medidas para combater tal problema na sociedade, que eu já vou falar no terceiro parágrafo, certo? No terceiro parágrafo. Então, se vocês perceberem que, ó, coloquei 2 períodos, certo? Tá ótimo, bom tamanho. Pouca linha, certo? Foi muito pouca linha que eu copiei, ó. 4 linhas. Na verdade, 5 linhas, né? E coloquei também o elemento de coesão aqui, ó. Que é justamente o que eu passei para os senhores aqui, ó. É indiscutível que coloquei um principalmente, certo? Bem tranquilo. Essa parte de introdução é a mais tranquila que dá para fazer, certo? Então vamos seguir agora para a parte do desenvolvimento. Aí a parte do desenvolvimento 1, certo? Que é justamente a retomada desse primeiro argumento aqui, que eu expus, certo? Que é o segundo parágrafo, retoma o primeiro argumento, né? Como eu falei, o primeiro argumento, que vai ser aqui, ó, as causas desse fenômeno, e fiz e fazer, né? Entre 7 a 8 linhas, certo? Você percebe que o desenvolvimento tem que ser realmente com mais linhas para desenvolver, para ter argumento, certo? E aí, período, né? Eu coloquei 2 períodos aqui. Pode colocar mais períodos, senhores. Tranquilo, eu coloquei 2, mas dá para colocar 3, certo? Até 3 períodos fica legal também, certo? Aí, primeiramente, primeiro período, os senhores afirma a confirmação do tópico apresentado, né? De forma clara e objetiva, né, juntamente com o tópico frasal, que a gente já viu, que é o tema principal. E como é que eu inicio? Começa assim, ó. Pode ser, sabe-se que, inicialmente, pontua-se, principalmente, primeiramente, ressalta-se que, certo? Isso aqui, os senhores podem usar para iniciar o primeiro período. Já no segundo período, os senhores têm que apresentar exemplos, senhores. Isso aqui é fundamental. Fundamental para a sua redação ficar completa. Tem que ter exemplos. E como eu falei, vou copiar de novo exemplos específicos. Certo? Exemplos específicos. Não pode ser exemplo genérico. Certo? E você coloca o exemplo e por fim dá uma conclusãozinha rápida, certo? Dessa forma, dessa maneira, pode usar algum elemento desse para concluir só em relação ao primeiro argumento, certo? Olha só como eu coloquei. Eu iniciei aqui, ó. Primeiramente, pode falar que a Constituição Federal de 1988 assegura o direito à igualdade, à moradia e o bem-estar social. Senhores, eu falei, ó, usar direito, certo? Praticamente a Constituição Federal cabe em quase todos os temas. Então, se eles puderem usar, é muito importante. Já terminei um período aqui, ó. Se vocês perceberem que eu reafirmei o tema, né? Reafirmei o tema, que está falando justamente a questão
do pessoal da Cracolândia, né? Algo nesse sentido. Que são as pessoas moradoras de rua, né? E aí eu trouxe justamente a Constituição Federal, certo? Que dá para abarcar. Continuando. As causas, eu já iniciei aqui, ó, o argumento. Percebe? As causas. Eu vou voltar aqui para os senhores verem que... Aqui, ó. Primeiro argumento. Causas desse fenômeno, certo? E aí, eu já iniciei a minha redação no segundo período, afirmando isso. As causas podem estar relacionadas, são diversas. A exemplo, olha só também, ó, outro elemento de coesão, pode usar exemplo. Falta de atuação do poder público, olha o exemplo específico. Falta de ação do poder público nas comunidades carentes, com medidas educativas, se há falta, com medidas educativas e investimentos em políticas públicas. Também o acesso facilitado de crack ou maconha para uso próprio. Terminei um período, certo? Já tenho o segundo período e aí eu vou finalizar agora com o terceiro período. Como eu falei, os senhores podem colocar 3 períodos, tá? De bom tamanho, certo? Fica muito bom a sua redação. E coloquei, para concluir também, né? Com isso, o dependente fica depressivo, pois o uso entorpecente reduz o raciocínio cognitivo de quem faz o seu uso, né? E isso faz com que muitos saiam da sua casa para viver no mundo das drogas, o qual provoca perturbação na localidade do centro urbano, certo? Se vocês perceberem que o primeiro desenvolvimento, né, o primeiro argumento das causas, ficou bem explicativo, certo? O examinador leu e agradou, beleza, fechei esse tópico, tranquilo? Vamos seguir agora para o desenvolvimento 2, que vamos voltar aqui de novo para a gente retomar. Que o desenvolvimento 2, eu vou falar sobre medidas para o combate, né, desse problema. Que aí já vai estar no terceiro parágrafo, certo? Vai retomar o segundo argumento, que é as medidas de combate. E também fazer entre 7 a 8 linhas, 8 linhas, certo? E aqui do mesmo jeito, senhores. Pode fazer 2 períodos ou 3 períodos. Primeiro período, mais uma vez, você vai apresentar o tópico fracional de forma clara e objetiva, vai afirmar, certo? E pode iniciar com isso aqui, ó. Além disso, também é preciso frisar, pode iniciar também. Ainda assim, além disso, também é importante observar, certo? Os senhores têm que usar esse conectivo, senhores, certo? Porque no terceiro parágrafo vocês não vão colocar portanto, não, que aí o examinador vai ver e logo de início vai pensar, ele já está acabando a redação. Não, senhores, certo? O terceiro parágrafo, que é o segundo desenvolvimento, tem que ter esse elemento de coesão, certo? Aí o examinador, quando começar, ele já vai saber, ele agora vai falar do segundo argumento, certo? Então, ele já colocou esse elemento de coesão justamente para dar continuidade à sua redação, tranquilo? E como eu falei também, tem que ter exemplos concretos, né? Para fazer o fechamento de uma conclusão. Eu trouxe aqui também os senhores verem. Olha só. Além disso, eu iniciei aqui, ó, o elemento de coesão. Além disso, com o aumento da desigualdade social no país, esse indivíduo em situação de rua, especificamente os dependentes químicos, sofrem mais, certo? Pronto. Eu afirmei, primeiro período. O poder público como um todo tem o dever legal de aplicar medidas de caráter social, como palestras, e aqui, olha os exemplos específicos, né? Com palestras em escolas públicas e privadas, mostrando as consequências do uso da droga. A Polícia Militar também tem um papel fundamental nesse combate. E já puxei para o lado da Polícia Militar, né? Que diz, nesse embate, para o meio de seus programas como Polícia Comunitária e Programa Educacional e Resistência a Drogas, que é justamente o PROED que tem aqui no estado da Paraíba, certo? Aí, em que a polícia atua de forma preventiva e educativa. E, por fim, a própria sociedade, coloquei o poder público e a sociedade ajudando os dependentes a sair desse problema, certo? Então, se vocês perceberem que é bem explicativo, né? Coloquei aqui nesse terceiro período, na verdade, nesse terceiro parágrafo, apenas 2 períodos. Isso aqui é um período, isso aqui é o segundo período, certo? E tá bom. A redação ficou boa, tranquilo? Também ficou boa. É tanto que eu fiz mais de 90% da redação, tranquilo? Então, vamos partir agora para a conclusão, que também é bem tranquilo, senhor, certo? E aí já vai estar
no quarto parágrafo. Copiei errado aqui, certo? No quarto parágrafo, que é o final, certo? E aí o que vai fazer? Você vai retomar de forma geral o tema proposto, né? De forma sucinta, certo? De forma sucinta. E como eu falei, a conclusão normalmente ela vai apresentar uma proposta de intervenção, senhores, que é o que? Por parte do poder público, né? E muito importante isso aqui, ó. Os senhores sempre usem políticas públicas nos seus argumentos. Agora, não pode ser políticas públicas de forma genérica, tem que ser algo específico. Tem que dizer, né? Tem que dizer quais políticas públicas. E aqui também 5 a 6 linhas no máximo. 5 a 6 linhas, certo? Tá bom tamanho, examinador. Tenho certeza que ele vai gostar da sua redação. Só com isso. Tranquilo? Os elementos pode usar para iniciar isso aqui, ó, como se vê nesse passo dessa forma por fim. E aí eu trouxe o fim da minha redação. Comecei aqui, ó, dessa forma, observando as causas que acarretam e as medidas para serem inibidas, é possível de forma sistemática e coordenada contribuir para a erradicação desse problema que afeta várias cidades brasileiras. Então, senhores, conclusão feita, certo? Redação bem tranquila, deu para matar. Conclusão, praticamente é isso, certo? Não tem muito o que falar, só espero que o senhor tenha entendido como é que forma a estrutura. Toda introdução, desenvolvimento e conclusão. Tranquilo? E aí, vamos para aqui. O que você deve fazer na redação, né? Porque aqui, um resumindo do que a gente acabou de falar. É o que? Respeitar as margens e os parágrafos, né? Você tem que respeitar isso aqui. Ter coerência nos seus argumentos. Ter a estrutura lógica dos parágrafos, certo? Lembrando, 4 parágrafos, né? Primeiro parágrafo, introdução. Segundo parágrafo, terceiro, desenvolvimento. E o quarto, a conclusão, certo? Não deve usar os verbos na primeira pessoa, certo? Não deve usar os verbos na primeira pessoa. Use, em média, umas 25 linhas ou mais, senhor, certo? Não use menos do que isso, senhor, certo? Porque o examinador, quando pegar a sua redação, já vai saber que você não tem argumentos, se for menos que isso, certo? 25 linhas ou mais. Bem tranquilo, também dá para matar. O outro, apresenta uma proposta na sua conclusão, né? Como eu falei, depende da redação, né? Porque tem redação que realmente não vai caber. É uma proposta de conclusão, mas para a IBFC eu garanto que vai caber sim. Porque a IBFC, ela coloca um tema aberto, né? Então aí você que realmente escolhe seus argumentos. Então vai dar para caber sim. E também os aspectos gramaticais e acentuação, né? Cuidado para também não perder ponto. E aí minhas apostas para o tema da banca IBFC. Ontem eu analisei os temas, né? Que a IBFC cobra, certo? Não são os temas muito legais não, senhores, já adianto, certo? A IBFC não são os temas muito legais. Muito contrário do FGV, do CESP, né? Da OCP, muito contrário. Porque eu acho até porque essa banca não tem muito costume de cobrar redação dos seus concursos, certo? Tem muito pouco concurso que tem redação que essa banca fez, certo? Mas analisando, eu aposto isso aqui, ó, Maria da Penha, até porque tem a lei, né? 11.340 2015, né? Tem essa lei. 2015 não, perdão. De 2006. Certo? 2006. 2015 eu confundi. 2015 é feminicídio que entrou no Código Penal. Segurança pública, né? Vai ser algo, eu acho que também pode ser que venha algo relacionado à segurança pública, principalmente no estado da Paraíba, né? E como um todo. Os ataques nas escolas, né? Que é bem atual ano passado, esse ano, né? Iniciou com fortes ataques no Brasil todo, né? Redes sociais. Redes sociais. Muito importante isso aqui, senhor. Eu vou marcar aqui. Por quê? Aí o senhor tem que olhar o lado positivo e o lado negativo, certo? Eu uma aposta muito grande sobre falar sobre redes sociais. Redes sociais ou inteligência artificial, certo? Algo relacionado à informática aqui, ó. Informática. Nesse contexto de internet, certo? Eu acredito em uma aposta muito grande nesse sentido aqui. Por quê? Porque eu analisei as redações da IBFC e eu vi que eu vi 3 temas de redação que vai dar uma puxadinha para cá, ó, para redes sociais, senhores. Redes sociais, internet, algo nesse sentido. Então, fiquem muito ligados nisso aqui,
os senhores estudem esse sistema aqui, senhores. Estudo todo, certo? Mas dê uma prioridade nesse sistema aqui. Eu acho bem provável cair isso aqui, certo? Outro tema, grupos vulneráveis, certo? Por exemplo, racismo. Racismo, a IBFC já cobrou, certo? Então é bom o senhor estudar também questão de racismo, né? Como é que constitui injúria racial. Tem um crime lá, né? Do racismo, certo? Muito importante. Ler a letra da lei, é uma lei bem pequenininha também, dá para você ler, certo? Para ficar estruturado para a sua redação, certo? Como eu falei, redação tem que estudar, senhores. Tem que estudar, não adianta só fazer redação, certo? Tem que estudar. Tem que estudar, tem que fazer um resuminho ali para ficar em QAP na hora de fazer a sua redação, tranquilo? Aí, grupos vulneráveis. Aí o LGBTQI+, crianças, gestantes, idosos, certo? Muito importante. Então, senhores, eu aposto nesse sistema, certo? Eu aposto nesse sistema. Um dado importante, muito importante para os senhores colocarem na sua redação, se já fazer o concurso da PM na Paraíba, muito importante. Se cair algo em relação à segurança pública, né, senhores, é bom os senhores colocar aqui, ó, essas políticas públicas, certo? E aí, como eu falei, tem que ser específico. E aí eu já trago algo específico para os senhores, que é o PROED, que inclusive eu citei na minha redação lá do TRT, certo? Que é o PROED. Vocês leem aí, certo? Que é um programa educacional de resistência a drogas e à violência. E tem também a Patrulha Maria da Penha, certo? Que também é muito importante. Vou colocar também aqui, ó, a Polícia Comunitária. A Polícia Comunitária. A Polícia Comunitária. Então, muito importante. Os senhores peguem esse tema aqui, deem uma estudadinha também, façam um resumo ali rápido, certo? Não precisa ser um resumo de eu vou estudar isso, sabe? Aqui não, certo? Resumo bem tranquilo, só para os senhores terem ideia do que é. Tranquilo? Os senhores parem aí o vídeo, dêem uma lida aqui, certo? É isso aí, muito importante você levar isso para a prova. Outro dado importante também, esse aqui, senhores, ó, dado 2023. A Paraíba foi escolhida a terceira melhor polícia do Brasil, né? E a melhor do Norte e Nordeste, certo? Então a polícia da Paraíba é a terceira melhor do Brasil. Tá aqui, ó. Atrás apenas do Distrito Federal e de Santa Catarina. Tá em terceira posição. Certo? Muito importante também levar isso para a prova. E por fim eu trouxe aqui os temas propostos da IBFC, certo? Todos os temas aqui são da IBFC, certo? Veja só, o primeiro tema que eu coloquei, isso aqui são todos os temas de 2020, 2022, 2023. Não, 2022 2021, certo? 2022 2021. Que diz, ó, esse tema aqui, os efeitos sociais do abandono de criança e adolescente no Brasil. Ó, falando sobre criança e adolescente, certo? O tema, os efeitos da sociedade brasileira dos estereotipos acerca dos indígenas. Também, ó, grupos vulneráveis, certo? Grupos vulneráveis, falando sobre indígenas. Vou até completar aqui. Certo? Indígenas. O outro tema, a importância da informação da relação dos jovens com o cigarro. Olha só, cigarro, tem o famoso vape hoje, né? Eletrônico, certo? Então, todos os temas, é bom o senhor estudar, certo? Estudar para ter argumento para colocar. Outro tema, aqui ele fala sobre um tema baseado no programa. O programa identifica a personalidade através de texto nas redes sociais. E em sua argumentação, aqui ele está falando sobre, resumidamente, está falando sobre as redes sociais, certo? Tem o texto motivador, certo? Que os senhores vão ter que ler. Mas ele está falando das redes sociais. Praticamente está falando das redes sociais. Tranquilo? Para falar. O outro tema é as atitudes do presente e os impactos na construção do futuro brasileiro, certo? Tema aqui bem específico, né? Bem específico. É o que eu digo, tem que estar, porque se não tiver argumento, você não desenrola na hora da prova, certo? E o tempo passando, é aquela agonia para terminar a prova e não sai argumento, certo? Então tem que ter argumento para falar. Outro tema, o racismo, aqui ó, que eu falei, o racismo no futebol e a estrutura na sociedade brasileira, certo? Muito importante também. O tema, as redes sociais e os desafios de uma conversa crítica,
Aqui, ó, mais uma vez falando sobre redes sociais. E aí, senhores, é o que eu digo, né? Falar em redes sociais, senhores falam do aspecto positivo, aspecto negativo, né? Muitas empresas usam demais redes sociais para divulgar, vender seu trabalho. E também a Polícia Militar, né? Usa as redes sociais hoje para divulgar o seu trabalho. O que é muito importante para a sociedade. Esse tema aqui foi do Corpo de Bombeiro da Polícia. Deixa eu ver. Não, foi do Corpo Bombeiro. Foi o Corpo Bombeiro lá da Bahia. Se eu não engano, foi da Bahia. Eu trouxe esse tema, né? Esse tema aqui, naquela prova, ela trouxe 3 temas. Olha só. 3 temas. Eu sugiro que os senhores façam esses 3 temas. E ela veio, esses 3 temas, para você escolher um, certo? Eu acredito que nesse da PM, da Paraíba, não vem isso. Eu acho que vai escolher só um tema, como é de costume. Porque isso aqui, se não estou enganado, é 2019. É 2019, certo? E atualmente, pelo menos a 2022, 2021 que eu peguei, ela tá trazendo só um tema nas suas redações. Eu acredito que também só vem um tema. E aí, olha só o tema que ela botou: o excesso de imagem e a sua relação com a realidade. Certo? Ele botou um texto motivador ali para você compreender o que se trata. O outro tema: a importância da arte na sociedade contemporânea. Certo? Então, os temas, senhores, que é meio que sociais, certo? Meio que sociais relacionados a isso. Então, muito importante, senhores, ficar ligado que um tema, ela não é fácil o tema dela. Adiante, não é fácil, certo? Não é fácil, mas dá para fazer. O cuidado com o corpo e com a mente e a sua relação com o trabalho, certo? Muito importante também, que a gente tem o síndrome de burnout, né? Que é o excesso de trabalho. Dá para citar também, certo? Então, praticamente é isso, senhores. Então, senhores, é isso, certo? Agradeço a todos que assistiram, certo? Compartilhe com seus amigos, certo? Curta o vídeo, certo? E nos acompanhe lá no Instagram, certo? Valeu. Próxima aula eu vou trazer agora sobre penal, né? Só que penal especial. Eu vou trazer as questões do penal especial para a gente dar continuidade. Tranquilo? Só gravar essa aula aqui porque muitos pediram, muitos estavam na dúvida. Tranquilo? Então, é isso, senhores. Valeu. Fui.